Tudo Fala, certo? Adri. Fala, Rovai. Beleza? Estamos aí. Exato. Salve, salve, pastor de esquerda. Nosso pastor que Salve, tem salve. fazendo sucesso na internet, no canal, nas redes. Vai lá no Instagram da Fórum, do Pastor de Esquerda, para acompanhar as paródias, né, do pastor. Mas hoje o pastor vem falar sobre uma análise, né, pastor, uma crítica que você fez a um lançamento que se resume como uma grande farsa, né, a grande farsa por trás do filme Oficina do Diabo, lançado pela plataforma de extrema-direita, né, do Brasil, que é a Brasil Paralelo. Conte-nos sobre o filme, então, pastor. O que traz o filme? Então, na verdade, anteontem eu vi a chamada, porque eles impulsionam mesmo, né, nas redes. E aí eu vi uma chamada desse filme, eu falei, aí eu fui dar uma olhada na sinopse do filme, e quando eu li a sinopse do filme, eu falei, peraí, essa história eu já vi. Isso aqui é um livro do C.S. Lewis. Né? C.S. Lewis é um escritor irlandês, eu pensava que era inglês, mas é ali do Reino Unido, né? E o C.S. Lewis foi um dos caras que eu mais li na vida. Depois que eu fui para a Igreja Batista, eu li muitas obras do C.S. Lewis, e uma delas, exatamente, um livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, né? Que também é traduzido como Cartas do Inferno, ou Cartas do Coisa Ruim. Tem essas várias versões em português. E aí eu olhei e falei, caramba, essa história aqui eu já vi, essa sinopse não me é estranha. E aí eu fui olhar a entrevista com o autor do filme. Né? E ele fala abertamente sobre a história do filme e não cita o C.S. Lewis. Ele não cita o C.S. Lewis, assim, ele não fala nada sobre isso. E aí eu fui atrás e descobri, o Rovair até falou isso, eu não soube dessa versão anterior, que o filme foi lançado em 2023. O filme foi lançado em 2023 e foi proibido de ser lançado no Brasil pela companhia que gere o espólio do C.S. Lewis. Pela empresa, por quê? Porque aí tem lá nessa história aí, se você passar aí, vai ter o cartaz que eles fizeram da primeira vez. E olha o cartaz que eles fizeram da primeira vez, olha, o de cima. Olha o que está escrito. Em cima ele está escrito, porque aqui, eita, cortou aqui. Está exatamente isso que é baseado na obra do C.S. Lewis. Então, eles venderam a ideia do filme em 2023 como um filme que era baseado na obra do C.S. Lewis, nesse livro. Que é o autor só que o pessoal da Inglaterra... Né, pastor? Que é o mesmo autor das Crônicas de Nárnia. E ele, então, fez esse Cartas do Inferno ou Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é o livro que traz essa mesma história desse filme, é isso, né? Exatamente. Porque qual é o resumo do filme? O resumo do filme é um diabo aprendiz que ele está aprendendo a tentar um cara para ganhar a alma dele para o inferno, e ele tem um diabo mais velho que está ali supervisionando ele e dando as dicas, que é a lógica do filme, do livro. O livro é um diabo mandando cartas para um diabo aprendiz, e assim, os temas do livro são os mesmos temas tratados no filme. Então, assim, o filme não é nada original. Não é nada original. Só que quando o Felipe que é o mentor do filme, ele vai dizer que não, foi baseado na história do noivado dele. Sabe, umas coisas assim totalmente bizarras, que não tem nada a ver com o filme. Mas ele diz isso. E aí eu fui atrás. Então, tá aí, ó, para quem quer ver, tem o cartaz do filme que foi adiado em 2023, porque foi proibido pela companhia do C.S. Lewis. Porque eles diziam que... Então, o que eles fizeram? E o Rovai falou isso lá no começo. Eles botaram na geladeira o filme, colocaram simplesmente na geladeira, tipo assim, esquece esse filme, não vamos lançar. Pararam de fazer a divulgação. Esquece tudo. Tiraram todas as menções para o C.S. Lewis que tinham,
E aí, 1 ano e meio depois, lançam um filme como se fosse uma novidade. E aí, sim, aí põe esse aviso que tem aí da própria Brasil Paralelo. Esse aviso é muito curioso, o de Esse baixo. aqui, Porque esse aviso aí, ele é um negócio assim pavoroso, porque ele vai dizer o seguinte: olha o que esse aviso diz. Eles vão defender a ideia de que o filme é um filme totalmente independente, que não tem nada a ver com a obra do C.S. Lewis. Brasil Paralelo informa Né? que o lançamento de seu primeiro filme longa-metragem de ficção, intitulado Oficina do Diabo, que possui temática religiosa e filosófica, totalmente original e independente, não se constituindo nem representando uma adaptação ou uma derivação de qualquer outra obra precedente, ou seja, não tem nada a ver com a obra clássica do Lewis, segundo eles, né, o pastor? Assim, os caras mentem descaradamente. Isso é uma mentira descarada. Eles chegam simplesmente, eles sabem que estão errados, eles sabem que foi baseado na obra, e eles fazem uma nota que diz exatamente o contrário. Diz, olha, essa possui temática religiosa, filosófica, é totalmente original e independente, não se constituindo nem representando uma adaptação ou derivação de qualquer obra. E olha o que ele vai dizer depois. Eventuais semelhanças do filme com outras obras anteriores podem decorrer do seu gênero de ficção religiosa e temática escolhida. Mas a narrativa do filme foi construída a partir do seu próprio caminho criativo, sem estar vinculado ou sem ser licenciado a qualquer obra já existente. Então, assim, os caras são muito cara de pau. Né? Muito cara de pau. E a temática é bizarra, né, pastor? Eu estava lendo lá o seu texto, ele é um artista, né, que é o cara ligado ao diabo, né, o capeta na terra. Como é que é? Quais são os verdade, os personagens são... Tem um cara que é um violonista, e ele é um violonista, assim, muito bom. Ele é um cara, assim, maravilhoso no que faz, e ele está prestes a ficar famoso. Então, o diabo fica tentando ele a acreditar nessa fama para não chegar perto da religião. E aí é muito interessante, porque ele já coloca um artista contra os costumes. Olha as imagens do filme. Né? Aí eu estava lembrando do Felipe Pena, que sempre fala isso, né? Sobre essa questão das construções semióticas, né? Das imagens que são passadas. Então, primeiro é a arte contra a fé. A arte e a fé não caminham juntos. Você pode ser até um artista para tocar na igreja. E aí, essa é a crise do cara. Ele tem uma possibilidade de tocar fora, na França, mas ele não vai porque ele conheceu uma menina da igreja, e ele está muito certinho ali, ele está muito... E principalmente pelo caminho da mãe dele. A mãe dele no filme é a Elisângela, aquela atriz que faleceu de Covid, né? E negacionista, e morreu pela Covid. Né? E o filme ele é repleto dessas coisas, dessa semiótica de direita e esquerda. Então, por exemplo, o diabo, eu coloco isso no texto, tem uma cena que o diabo está na livraria. Que numa livraria vai ter um debate que é um cientista, um cara cientificista, que vai desprezar a fé cristã. Aqueles chavões que todo mundo tem, que não vale nada, mas ali apresenta como se fosse a grande questão. E o diabo está sentado assistindo essa palestra. E aparece, no fundo, as duas estantes em que o diabo está sentado entre filosofia e sociologia. Então, assim, ali é o lugar do diabo, né? A filosofia e a sociologia. Então, há umas críticas assim, por exemplo, o chefão, que seria o Satanás, porque é o chefe da empresa dos demônios, se chama Barbatos, né? Barba. O cara é barbudo, entendeu? Assim, olha como o diabo é barbudo e se chama Barbatos, né? Então, assim, são umas coisas bem quinta série, com todo respeito à quinta série, né? Mas são aquelas coisas colocadas por exemplo,
falas extremamente racistas. Tem um cara, por exemplo, que vai falar lá para dentro do sertão é tudo igual à África, né? Então, tem umas coisas assim bem interessantes, essa coisa toda. E tudo isso é colocado como assim, como oposição. Então, tem um padre que é meio teologia da libertação, e aí ele recebe a crítica do pessoal, esse padre aí não prega a palavra de Deus. Ele só fala sobre sociologia, ele só fala sobre ciências sociais. Então, assim, todos aqueles estereótipos. A Elisângela, por exemplo, no decorrer do filme, você vai descobrir que ela realizou um aborto no passado. Aí tem uma cena dantesca de uma criança quebrando uma boneca, tirando a perna, tirando o braço, que para ela representa o aborto. Então, aí tem uma boneca toda despedaçada em partes, assim, e o diabo chegando para ela, tá vendo? Foi isso que você fez, eu lembro dessas 4 partes saindo de você. Sabe, um negócio assim, bizarro, né? Mas que tem... E aí, uma última coisa que eu quero falar sobre isso, que é importante, é que o objetivo desse filme, ao meu ver, é o povo católico, mais do que o povo evangélico. Ou seja, eles estão apostando, já que o evangélico tá legal, já é bolsonarista, deixa a gente investir naquele que ainda está lá e cá. Então, o filme todo ele acontece todo no contexto católico. Ela é uma mulher muito católica, um rapaz muito católico, tem o padre, tem uma cena da extrema unção, ou seja, cenas que não dialogam com o universo evangélico. Elas dialogam com esse universo católico. Então, se a gente começa a perceber as artimanhas, né, você vê, eles estão investindo no povo católico. Eles estão investindo naquele povo que está mais reticente ao bolsonarismo. Então, tem muita coisa por trás desse filme, né, mas o que mais me pegou foi essa. O objetivo, então, por que eles estão investindo no povo católico? Porque o povo católico ainda tem essa resistência ao bolsonarismo, é isso? Eles querem... geralmente, a aprovação do Lula, por exemplo, geralmente é maior entre os católicos do que entre os evangélicos. A rejeição é menor entre católicos do que evangélicos. Então, aonde eles vão investir? É como eu falo, o bolsonarismo está investindo em 2 frentes no Brasil fortes: Nordeste e catolicismo. E se a gente olhar as pesquisas, é onde a coisa está batendo. Então, assim, eles estão conseguindo, porque tirando um ponto aqui, um ponto ali, um ponto aqui, eles ganham. Então, eles estão de olho nesse mercado. E, assim, o filme é uma barbaridade. A primeira barbaridade de não citar a inspiração, não citar de onde tiraram a ideia do filme. E dá entrevista. Os caras são muito católicos. Eles dão entrevista abertamente dizendo que não tem nada a ver. A obra é totalmente independente, não tem... E a obra, cara, eu reli o livro ontem, do C.S. Lewis. Assim, você tá, sabe, é um negócio assim absurdamente, né, escancarado no filme, as figuras do C.S. Lewis. Então, não tem como. E tem um cartaz dizendo. Ou seja, em 2023, a obra era baseada na obra do C.S. Lewis, e agora não é mais. Agora é uma obra independente, sem qualquer vínculo com qualquer outra obra. Então, assim, os caras são muito mentirosos, mas muito cara de pau. E aí é isso, eles estão aí dizendo que não tem nada a ver. E aí basta dizer que não tem nada a ver, e esse é um problema que a gente está enfrentando. Eles têm todo o direito de mentir, eles falam mesmo como se não fosse nada, né? E isso é muito ruim mesmo. E o filme é horrível, o filme é muito ruimzinho, até como o filme é ruim, né? Deixa a desejar muita coisa. Posso imaginar, pelo roteiro que eu li ali, é uma coisa tati-bitati. Mas, enfim, pastor, tem paródia hoje? Hoje não, mas quinta-feira tem. Já estou aqui com 2 ideias fervilhando na cabeça e vamos ver o que vai sair aqui essa semana. Pastor das paródias. Tá bom, pastor. Muito obrigado aí
sua. Eu vou pôr o link aqui da resenha do filme, que deve ter agradado o Mário Frias, né? Não foi ele que falou? Com certeza. Estou aqui, né? Ele deve ter adorado esse filme. É o padrão Mário Frias de cinema. Então tá bom, gente. Abração para vocês, saudades. Até mais, então. Obrigada.